Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. Bom, seu plantão tá rolando, você tá lá tranquilo, quando chega a ambulância com o chamado clássico. Doutor, paciente masculino, 35 anos, moto versus poste, consciente, queixando de dor cervical, sem déficit neurológico. Tá na prancha rígida e de colar cervical desde o resgate. E aí vem a dúvida, mantém tudo, tira o colar, passa para a maca? Será que tem fratura e a gente vai piorar? Ou será que ele não tem nada e a gente só está sufocando o coitado com um colar que nem precisava? Bora resolver isso agora da forma que o emergencista gosta, com base em evidência, bom senso e um pouco de sarcasmo. Bom pessoal, a verdade é que antigamente o trauma era tratado com um único protocolo, engessa tudo e não mexe em nada. Se o cara caiu de moto, era colar cervical, prancha rígida, amarra com esparadrapo e só fala depois da tomografia. Mas os estudos mostraram que isso pode ser pior do que a própria lesão. O que sabemos hoje em 2025? O uso indiscriminado de colar cervical e prancha rígida pode causar mais problemas do que soluções. Dor, úlceras de pressão, restrição respiratória e até aumento grave da pressão intracraniana. Diretrizes como as da Associação Nacional de Médicos do Serviço de Emergência, do Colégio Americano de Médicos de Emergência e do Colégio Americano de Cirurgiões já não recomendam imobilização para todo mundo. Agora nós seguimos critérios objetivos, o Nexus e a Canadian C-Spine Rule. Trauma penetrante não é indicação de restrição cervical, a menos que tenha um déficit neurológico claro. Ou seja, se o cara está acordado, sem dor na linha média e sem déficit, não precisa de restrição cervical. Agora, vamos ao que realmente interessa. Quem precisa da restrição cervical e quem pode ir direto para o Netflix? Bem, se ele tem Glasgow menor a 15, se ele não está acordado, a gente não confia nele mesmo. Se ele tem dor na linha média cervical, pode ter coisa aí. Se ele tem um déficit neurológico focal, não dá para ignorar. Se tem lesões distratoras graves, um fêmur quebrado que distrai todo mundo, ou uma deformidade anatômica da coluna, obviamente, não dá para liberar o paciente. Mas se ele não tem nada disso, sem colar, sem prancha e sem drama. Aqui os protocolos realmente funcionam. O que eu mencionei para vocês foram os critérios do protocolo Nexus. Sem dor na linha média cervical, sem sinais de intoxicação, Glasgow igual a 15, sem déficit neurológico e sem lesões distratoras. Se ele passou no Nexus, libera a movimentação. A Canadian C-Spine Rule é mais sensível que o Nexus, serve bem para casos duvidosos. Ou seja, se o paciente está acordado, sem dor na linha média e sem lesão suspeita, não tem por que deixar com colar. E a prancha rígida? Não é para transporte prolongado, serve apenas para extricação rápida. Depois disso, tira logo. Um dado interessante é que manter o paciente por mais de 30 minutos na prancha pode reduzir a capacidade ventilatória em até 15%. Aí o paciente que caiu da moto chega hipoventilando não porque tem fratura, mas porque a gente resolveu fazer cosplay de uma tortura medieval. Lembra que em 2025 o atendimento inicial ao trauma é baseado no XABCDE. O X de exsanguinação. Se não controlar sangramento maciço, nada mais importa. Torniquete, compressão, agente hemostático, tudo é válido para impedir que o paciente vaze litros pelo chão. O A de airway e da coluna cervical. Avalie a permeabilidade da via aérea e a necessidade de restrição cervical. Se precisar de via aérea definitiva, tira o colar e estabiliza manualmente. Se não tiver critério para restrição de movimento de coluna, libera. O B de breathing. Avalie a ventilação e a oxigenação. Se o colar cervical estiver prejudicando a mecânica respiratória, tira logo. O C de circulation. Controle o choque hemorrágico e garanta a perfusão. Se o paciente precisa de sangue, dê sangue, não o colar cervical. No D, você vai avaliar a presença de déficit neurológico. Se houver, sim, restrição cervical. Se Glasgow igual a 15, sem sinais neurológicos, tira esse colar e segue o jogo. No E de Exposure Environment,
Ponha o paciente, avalie lesões e evite a hipotermia. E se o paciente não tem critério para restrição cervical, libera antes que ele morra de outras coisas primeiro. Em conclusão, o que você deve levar para o plantão? Colar cervical não é obrigatório em todo trauma. Prancha rígida é para resgate e transporte rápido, não para transporte prolongado. Nexus e Canadian C-Spine Rule são seus amigos. Se não tem critérios para restrição cervical, tira e segue o fluxo. Menos colar, menos prancha, mais evidência. E lembra, emergencista, agora o Bolos de Emergência também está no Spotify e nós temos também um canal novo no WhatsApp. Gostou do conteúdo? Então manda o Bolos de Emergência no grupo da turma, do plantão e até pro chefe que ainda imobiliza todo mundo igual uma múmia, para ver se ele aprende que conhecimento bom é conhecimento rápido.